Estamos começando mais um vlog de leitura neste querido canal. Se você assistiu o vlog anterior, você sabe que eu já tinha prometido que, terminando um, eu começaria outro e estou aqui fazendo exatamente o que eu disse que ia fazer. Aquele vlog eu terminei na segunda-feira, ontem, e ele foi ao ar hoje, que é terça, então hoje mesmo já estou começando este outro vlog, porque aproveitei que estou aqui maquiada, pois gravei 2 vídeos hoje, pelo menos um já está postado, né, espero eu. Eu tava em dúvida se eu ia começar mesmo a gravar esse vlog hoje, porque eu não sabia o que eu ia pegar pra ler, na verdade. Ontem eu tava super em dúvida porque eu só estava lendo Sol da Meia-Noite. Fiquei assim, meu Deus, o que eu vou pegar pra ler? Se eu não pegar nada, não vou começar vlog, porque do que vai adiantar ficar falando só de um livro. E acabou que eu decidi o livro ontem à noite. Eu comecei a ler o livro ontem à noite e eu vou mostrar já pra vocês qual é. E assim, eu quero começar a ler outro. Quando eu tô nesse momento, assim, de amo ler, eu quero pegar todos os livros ao mesmo tempo, eu quero ler todos. Mas eu vou primeiramente falar sobre qual livro, né, que eu peguei pra ler, além de Sol da Meia-Noite, que está aqui. No último vlog, eu tava na página 244 e eu continuo nessa página. Então não tem nada pra falar, porque hoje, na verdade, eu não li. Como eu tive que gravar esses 2 vídeos, também fiquei panfletando a minha matéria que passou hoje na TV, então não tive muito tempo pra ler. Eu li só um pouquinho do outro livro aqui no Kindle. Então assim, Sol da Meia-Noite tá ali, gente, tá do mesmo jeito. Mas o livro que peguei aqui no Kindle é este aqui, que é Garota dos Pesadelos. Aqui tá em inglês, né, Girl of Nightmares, porque a versão em português estava muito cara. Então preferi pegar a versão em inglês. E eu vou explicar aqui brevemente pra vocês por que eu escolhi esse livro. Bom, quem não me acompanha no Insta, inclusive, se você não me segue no Insta, comece a seguir, por favor. Tem aqui no link da descrição o meu Insta. Eu fiz um vídeo no IGTV lá, porque eu tava meio revoltada com o YouTube, não queria gravar pro YouTube. Eu fiz um vídeo lá falando de um projetinho de 20 livros pra ler em 2020, só que eu comecei esse projeto agora, no segundo semestre. Então são muitos livros pra ler até o fim do ano. E esse livro tá nessa lista. Como ele encerra uma duologia que começa com Ana vestida de sangue, eu falei, bom, melhor encerrar séries, né? Sempre bom encerrar séries, então resolvi começar agora porque é um livro em inglês também, eu sempre tento aí todo mês pegar um ou outro livro em inglês pra ler. E uma coisa que eu resolvi fazer foi também ouvir o audiobook enquanto estou lendo o e-book. O audiobook ele ajuda bastante na leitura, principalmente nas leituras em inglês, porque a gente consegue acelerar e você não precisa estar com um livro físico ou digital, né, perto de você. Você pode simplesmente deitar, fechar o olhinho e ficar ouvindo o livro ali de boa. Então eu tô fazendo isso, né, simultaneamente. Aí eu tô ouvindo o audiobook e lendo o e-book. Então acredito eu que eu vou conseguir até terminar esse livro, talvez antes do esperado. Eu coloquei ali uma meta pra terminar até o fim do mês, mas como esse livro não é muito longo e ele é um livro jovem adulto, então flui bastante bem, eu acho que vai ser tranquilo. Por enquanto, essa é a leitura atual junto com o Sol da Meia-Noite. Como eu falei, eu tô querendo começar outra leitura. Não sei bem ainda qual vai ser. Eu tava em dúvida, na verdade, entre duas, mas tem uma que tá fazendo um pouco mais de sentido pro momento, então acho que será ela. E ambas estão também nesse meu projeto de 20 livros pra ler até o fim do ano, só que uma faz parte de uma leitura coletiva, que eu não tava participando dessa leitura coletiva, mas daí, agora que as pessoas ali vão ler este livro, apesar da leitura começar só no final do mês, eu posso trapacear, começar antes e depois só participar da discussão lá no final. A Tamires e a Maíra, né, duas booktubers, elas estão organizando, né, um projeto aí de leitura coletiva de todos os livros, né, do Grishaverso, né. Então elas leram a trilogia Grisha e agora vão ler a duologia. Atualmente eu acho que dia 15 agora elas começaram Six of Crows e aí vai até o fim do mês, e aí no fim do mês começa Crooked Kingdom, e é esse livro que eu estou falando que eu tenho aqui, que tá no meu projeto, e eu falei assim, acho que vou ler pra poder participar da discussão. Só que, justamente, elas vão começar no fim do mês, né, teoricamente é pra começar no fim do mês, e a discussão vai ser lá no dia 19 de setembro, então tem muito tempo ainda. Acho que é o que faz mais sentido no momento. Eu não sei se esse vlog vai ter, assim, muitas leituras, não sei como é que vai ser realmente, mas uma coisa que eu queria falar é que, assim, Correios entraram em greve. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas ontem, segunda-feira, os Correios entraram em greve. E vocês lembram que eu tinha feito book and haul, né, vários livros que eu levei pro sebo e tal. Alguns livros eu coloquei pra troca no Scooby e esses livros foram solicitados e os meus planos eram de ir amanhã, quarta-feira, lá no correio levar esses livros. E eu tô com medo agora, porque eu não sei se eu vou conseguir enviar. Mas pelo que eu sei, as agências estão funcionando. Então amanhã eu vou lá ver, né, se eu consigo enviar esses livros. Mas eu acho que vai dar pra enviar sim. Eu acho que a única coisa que vai acontecer é que vai demorar mais para as pessoas receberem os livros. Então assim, a minha intenção é de levar este vlog até o fim do mês, tá? Então, nossa, quem vê pensa que são muitos dias, mas são aí mais ou menos uns 10, 12 dias. Não é muita coisa. Aí eu vou poder ter uma opinião um pouco mais concreta sobre o Sol da Meia-Noite, porque, né, teoricamente eu vou terminar. E também acho que essa oportunidade de ver várias outras leituras aí que eu tô pensando em encaixar aqui. Se eu terminar mais alguma coisa, quem sabe também tô pensando em ler alguma HQ, né, alguma graphic novel, não sei. E outra coisa, há rumores de que quinta-feira
vai rolar a Book Friday. Começa na quinta-feira à noite e vai até domingo. E eu já tô aqui morrendo de medo de ter um monte de promoção, porque, gente, eu prometi pra mim que nessa quarentena eu não ia comprar muito livro, mas não tá dando certo, entendeu? Porque de vez em quando aparecem umas promoções, assim, malucas, tipo aquela da plataforma 21, livros a R$10 e coisas do tipo, e eu fico, como é que eu vou me segurar sem contar um monte de e-book que tá aparecendo na promoção? Eu pretendo ler um pouquinho de Sol da Meia-Noite hoje, mas não sei se eu leio agora ou se eu tomo banho e, enfim, tiro tudo isso aqui da cara, porque já são 11 horas da noite, né? Porque aquela coisa, não tem problema se eu não li Sol da Meia-Noite hoje, eu li um pouquinho de Garota dos Pesadelos, tá tudo bem. Como sempre, a gente vai se falando aí ao longo dos dias. Eu acabei esquecendo de falar no update, mas eu queria muito agradecer vocês, todos os comentários que vocês deixaram no meu último vlog. Fiquei muito feliz que vocês gostaram, porque era um vlog que tinha me deixado um pouco insegura, assim, eu não tinha gostado muito, mas saber que vocês gostaram me animou bastante. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, como eu falei mesmo, quando ele não fica exatamente como eu gostaria. E eu espero que esse vlog fique ainda melhor e que, enfim, vocês continuem gostando. Hoje é quarta-feira, eu não vou fazer update de leitura, mas eu queria mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Tô fazendo umas anotações, não leiam se vocês não quiserem spoiler. Sobre o Sol da Meia-Noite, porque eu percebi que eu tava lendo e não tava anotando nada. E eu tô lendo esse livro pra discutir com umas amigas minhas, né? A princípio ia ser só com a Thaís, mas agora vai ser a Thaís e a Juliana. E a gente vai se reunir virtualmente, né? Pra poder discutir o livro depois no final. Provavelmente vai ser na primeira semana de setembro que a gente vai fazer isso. Então eu tô pegando todas as minhas marcações, vocês podem ver que não são poucas. Eu já marquei muita coisa e eu li menos de 300 páginas. Tô olhando, né, revisando todas as coisas que eu marquei e fazendo algumas anotações sobre o que eu tô achando pra poder discutir com elas, porque senão, né, eu esqueço tudo e aí já vi. Through life, through difficulties, through troubles, so that they can grow as people. Estou tão feliz porque tá frio. Eu não sei vocês, mas eu amo frio. Eu tô muito feliz que essa frente fria chegou aqui em São Paulo, aqui no Sudeste. Agora há pouco tava até chovendo, mas parou. Enfim, estou muito feliz. Mais feliz porque as minhas leituras estão combinando com esse tempo. Eu acho uma delícia quando os livros que a gente lê combinam com o tempo, o clima. Eu acho que assim, chuva e frio é sempre bom pra ler qualquer livro. Mas enfim, primeiramente quero falar de quarta-feira. Hoje é quinta. Quero falar de quarta-feira, que foi ontem, que eu até cheguei a postar uns clipezinhos de coisas que aconteceram ontem. E assim, quarta-feira foi um dia ótimo, porque eu consegui ler. Teve uma live com a Sabá Tahir, né, organizada pela editora Verus. E nessa live foram anunciadas várias novidades sobre a série Uma Chama Entre as Cinzas, né, que é uma série que eu gosto muito e eu tô muito ansiosa pelo terceiro livro. A editora já tinha anunciado que o lançamento seria esse ano, mas ainda não tinha data. A gente só sabia que o livro ia vir em outubro e ontem na live foi revelada a data e também foi anunciada a pré-venda. O lançamento do terceiro livro vai acontecer aqui no dia 12 de outubro. Ainda tem bastante tempo, vou ter que esperar muito, mas a pré-venda já foi liberada. E eu já comprei, porque assim, eu fiquei muito empolgada com essa pré-venda, porque eu amei o que a editora fez, porque assim, eles montaram um kit, né, de pré-venda com o livro e alguns brindes, e além dos brindes, que são, vem um pôster, vem um pin, 3 marcadores. Além disso, eles ainda, para as pessoas que comprarem na pré-venda lá do Submarino, além disso, o kit também vai com 2 jackets com a nova capa do livro, né? Porque os livros, eles tinham capas diferentes e agora esse terceiro ele mudou pra capa americana, que é uma capa que tem os protagonistas, né, na capa mesmo, tem as pessoas, né, na capa. Eu não tinha gostado da capa a princípio, desde que lançou lá fora, só que eu entendo por que essa capa foi lançada. A Sabá, inclusive, também explicou na live ontem que é uma questão mesmo de representatividade, né, de você bater o olho e saber que esse livro tem protagonistas não brancos. E o que eu tô muito feliz é justamente por isso, porque essa pré-venda vai vir com as jackets, então quem já tem os 2 primeiros livros com as edições antigas, que é o meu caso, vai poder colocar as jackets e deixar os livros todos combinando, e eu achei o máximo isso. Eu achei uma ótima sacada da editora. Eu achei realmente muito bacana o kit e não me segurou
segurei e já fui comprar, porque acho que vale bastante a pena. Eu não sei até quando vai durar esse kit lá na pré-venda do Submarino, mas se ainda tiver disponível, deem uma olhada lá no site do Submarino, porque tá valendo muito a pena. É uma série que eu indico muito, 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 gente. Essa série é incrível. A editora já anunciou que o 4º e último livro vai ser lançado aqui no Brasil ano que vem. Esse ano ele sai em dezembro lá fora e ano que vem ele vai vir pro Brasil. Então, realmente, sinto muito feliz que a editora tá investindo novamente nessa série. Eles estão fazendo uma divulgação um pouco maior. Teve essa ótima notícia aí que eu fiquei muito feliz. Eu também assisti O Labirinto do Fauno ontem. Eu até postei um trechinho, né, do filme aqui. Gente, eu sou muito apaixonada por O Labirinto do Fauno. Eu li o livro esse ano, foi a minha melhor leitura de 2020 até agora. O único livro que eu dei 5 estrelas esse ano. E eu precisava rever o filme, né, porque é um dos meus favoritos e fazia bastante tempo que eu não via. E ontem eu assisti e assim, cara, esse filme é incrível. Se você nunca assistiu O Labirinto do Fauno, pelo amor de Deus, faça um favor a si mesmo e assista, porque ele é uma mistura perfeita de ficção histórica com fantasia. E além disso, também comi coisas boas. Comi uma comida mexicana maravilhosa, meu Deus do céu. Isso é uma coisa boa, entendeu? Livros bons, filmes bons, comida boa. Ai, eu não quero mais nada na minha vida. É só isso, assim, eu já tô feliz. E agora, então, vou comentar sobre livros, né, que estou lendo, que vocês já sabem muito bem quais são. Vou começar por Sol da Meia-Noite. Eu acabei de chegar na página 324, capítulo 14. Aqui onde eu estou, tá muito naquela parte dele se conhecendo, né, ele e a Bella. Ele tá começando a se aproximar mais dela, né, eles estão começando a conversar e tem aquela parte que ele fica perguntando várias coisas sobre a vida dela e tal. E ele tem um breve encontro aqui com o Jacob e com o Billy, né, que é o pai do Jacob. Então tem aquela cena lá que ele chega de carro e tal. Então eu tô mais ou menos nessa parte. E assim, algumas coisas que me chamaram a atenção. O fato de, nesse primeiro encontro aí que rola do Jacob com o Edward, que não é bem um encontro, né? Eles só passam ali um perto do outro. O Edward, assim, tipo, tem pensamentos positivos em relação ao Jacob. E eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, Stephenie Meyer, você realmente vai passar pano só pra mostrar que assim, ai não, eles não se odeiam. Tipo, o Edward não odeia o Jacob. Sei lá o que ela quis fazer com isso. Fiquei meio incomodada, mas é porque, gente, não gosto do Jacob, tá? Então esse que é o problema. Eu fico incomodada com tudo que tem a ver com ele. Fora isso, a leitura segue muito boa. Eu realmente acho que esse aqui é um forte candidato aí a ser mais um livro 4 estrelas e meia ou até 5 estrelas. É complicado falar porque a gente pensa assim, meu Deus, é a mesma história. Como que pode só a mudança de narrador deixar a história mais interessante, né? É aquilo que eu tinha falado já, que eu acho, no outro vlog, que eu acho que a Stephenie realmente tem muito carinho pelo personagem, então ela faz o possível para que tudo se torne melhor do ponto de vista dele. Uma coisa que eu reparei é que tem gente que reclama, né, do fato do livro ser mais lento e tal, como se as páginas não mostrassem que o livro ia ser um pouco mais demorado de ler. Mas assim, eu sei que tem gente que não gosta de Crepúsculo e que, assim, inventou de ler esse livro, sei lá por quê. E eu fico pensando, sabe, se você já não gosta do personagem, pra que diabo você vai ler uma história que é totalmente do ponto de vista dele, só pra ficar xingando o personagem? Eu gosto muito do personagem e eu gosto muito do fato da autora estar conseguindo trabalhar esse personagem de forma, como eu tinha citado, acho que no vlog anterior, de forma que faz sentido pra história. Uma coisa interessante que eu acho que a autora tá focando bastante aqui, e eu sei que algumas pessoas podem falar assim, ah, mas é passação de pano, que é o fato dela deixar sempre muito claro que, assim, o Edward, em momento nenhum, ele forçou a Bella a fazer nada, entendeu? Ele nunca chegou nela e falou assim, então, você, é o seguinte, eu quero te matar e é bom você ficar comigo, porque senão você vai morrer ou algo do tipo. Ela reforça inúmeras vezes aqui, como sempre foi uma coisa muito mútua, né? Foi realmente uma atração mútua, foi até mesmo uma obsessão mútua. Como eu falei, né? No começo o Edward, ele não fica obcecado assim por ela, né? É uma coisa que vai se desenvolvendo conforme o tempo vai passando. E no caso dela, já é uma obsessão um pouco mais instantânea. Mas assim, é uma coisa que parte dos dois. E todo momento ele fala que quando ela quisesse, ela simplesmente podia dizer não e ele ia embora. Não deixa isso muito explícito pra ela, né, em forma de diálogo, mas ele pensa muito isso. E eu acredito que, assim, as pessoas, né, que gostam de falar, porque é abusivo, não sei o que e tal. Eu acho que essas pessoas não leram com a devida atenção os livros de Crepúsculo, porque em diversos momentos o Edward demonstra que a Bella tem liberdade pra escolher, pra decidir as coisas que ela quer fazer. E ele, tanto que ele não quer forçá-la a se tornar vampiro só pra ficar com ele. Né? Tanto que ele nega, na verdade, isso pra ela quer a todo custo se tornar e ele quer que ela viva a vida o máximo possível. Então, assim, nessa dinâmica a gente já podia perceber que ele não forçava ela a fazer nada e aqui fica muito mais claro nesse livro. Ele não força, ele sempre deixa a decisão nas mãos dela.
Então, por mais que ele tenha algumas atitudes que eu não concordo, né, que são atitudes assim um pouco possessivas, eu acho que isso vai evoluindo ao longo dos livros. Eu nem tô falando aqui só do Meia-Noite, tô falando dos outros livros mesmo que vem depois. Por isso que eu não gosto muito do Jacob, porque pra mim, sim, ele é extremamente possessivo e também beira o abusivo. Chega a ser abusivo em vários momentos. Tem determinadas coisas que ele faz, que eu não vou falar pra não dar spoiler pra quem não tenha lido, mas tem coisas que ele realmente faz que são extremamente abusivas. Ao contrário do Edward, que eu digo aqui, tá tendo explicações pra várias coisas, mas na própria história original, nos 4 livros lá que a gente já tinha muita coisa ali que deixava claro que o Edward era muito mais a favor das escolhas da Bella, sem querer forçar, sem querer obrigá-la a fazer aquilo que ele queria que ela fizesse. Eu continuo achando a visão dele muito interessante, eu continuo achando a Bella mais encantadora, né, e mais interessante, e assim, eu me apaixono junto com ele, sabe? Isso que eu tô achando interessante, assim. Ele, lógico assim, né, já tem essa situação que eu amo, que não sei o quê, tipo, se conhecem há poucas semanas e já estão, né, amando, mas assim, eu estou vivendo esse sentimento junto com ele. Antes, lá na minha adolescência, quando eu li o livro do ponto de vista da Bella, eu estava me apaixonando por ele porque eu me identificava com ela, né? E hoje eu fico vendo, meu Deus, como que eu me identificava com essa menina? Porque, assim, eu acho engraçado como ela se vê muito inferior ao Edward, porque ele é tipo, nossa, um deus, e como ela se vê muito superior aos outros seres humanos. O livro tá chegando, né, tá se aproximando da metade, tô em mais ou menos 40%. É agora na metade que eu acho que as coisas vão começar a ficar um pouco mais animadas. Eu realmente não quero fazer nenhum comentário aqui sobre coisas, cenas específicas do livro, quero fazer o mínimo de comentário possível sobre isso, pra não estragar a experiência de ninguém. Eu tava falando que os 2 livros que eu tô lendo combinam muito com esse clima frio, né, porque pra mim, Forks, assim, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer só pra ficar lá no friozinho, na chuva e naquela coisa nublada o tempo todo, porque eu acho lindo. E o outro livro que eu tô lendo também combina muito com esse clima, mas é porque é um livro mais terror, né? Um livro mais de suspense. Que eu tinha comentado aqui já, né? Que é o Girl of Nightmares, A Garota dos Pesadelos. E eu não sei se eu cheguei a comentar muito sobre o que é esse livro. Eu acho que eu só falei que ele é o segundo livro de uma duologia, né? A continuação de Ana Vestida de Sangue. Então, assim, eu não posso falar muito sobre o livro em si, porque ele é uma continuação, mas Ana Vestida de Sangue é uma história que lembra um pouquinho Supernatural, assim, ela fala de um grupo de pessoas, ela fala principalmente, né, do Cass, que é o personagem principal, e da mãe dele, que são pessoas aí que lutam contra forças das trevas, né, o Cass é um caçador de fantasmas, e aí ele acaba encontrando a Ana, e as coisas vão se desenvolvendo a partir daí. E aqui nesse segundo livro, né, várias coisas aconteceram no primeiro que causaram aí uma grande mudança. Eu até acho que o primeiro livro ele poderia ter encerrado por ali, porque ele faz sentido sozinho. Mas enfim, a autora escreveu essa continuação, no momento eu tô em 35%. Como eu já cheguei a comentar aqui, eu estou lendo e ouvindo o audiobook. E eu acho a narração bacana. Eu só acho que o narrador, ele não tem muita emoção nas coisas que ele fala, assim. Não é uma narração que me transmita tanta emoção. Mas pra fazer as vozes das outras pessoas é bem legal, enfim. Mas da história em si, eu tô achando uma história um pouco morna. O livro não tá muito saindo do lugar. Tem umas coisas acontecendo, tem um pico ali de coisa assim um pouco mais com uma adrenalina, mas logo depois passa e fica uma história um pouco mais paradona, assim, sabe? Então isso não tá me agradando tanto. Eu acho que, por enquanto, esse livro tá um 3 estrelas, assim. Enquanto o primeiro, assim, foi super, sabe, um livro, assim, que eu li super rápido, que eu gostei muito. Esse livro eu não tô lendo devagar, mas ele não tá me empolgando tanto quanto eu gostaria. Eu acho que eu vou esperar chegar na metade desse aqui, né, do Garota dos Pesadelos, pra começar Crooked Kingdom. Mas eu realmente decidi que eu vou começar Crooked Kingdom. Então, por enquanto, é isso. Agora são mais ou menos umas 4h30, 5 horas, eu não sei. Eu tô ainda pensando se eu vou ler mais hoje, não sei se eu quero assistir um pouco de série, quando eu ler mais um pouco desses dois, ou quando eu começar Crooked Kingdom, enfim, a gente conversa mais um pouco. Esse vlog tá até parecendo o vlog anterior, né? Porque estou vindo aqui não fazer um update de leitura, mas sim fazer um unboxing. Chegou essa caixa aqui em casa, acabou de chegar, hoje é sábado. Eu comentei com vocês, né, alguns updates atrás que tava com rumores aí de que iria rolar a Book Friday, e a Book Friday realmente rolou, está rolando ainda neste momento, vai até amanhã. Então veio aí, só que também não veio aí tanto quanto eu gostaria. Não tá tendo assim muita promoção, preços muito absurdos, o que por um lado é bom, porque, né, aquilo que eu tinha falado, se viesse muita promoção eu tava ferrada. Alguns preços estavam legais, eu vi muita gente aproveitando. Tem uma promoção que eu gosto muito que tá rolando, que é a promoção de livros importados, né, que você pode comprar 3 e pagar 2. Só que todos os livros que eu quero, tipo, o topo da minha wishlist, cada um custa R$100. Quem sabe
sabe, né, as coisas podem mudar até amanhã. Mas vou abrir essa caixinha e vou mostrar pra vocês o que tanto eu comprei. Eu realmente só aproveitei as promoções que estavam valendo a pena pra mim e só peguei livros que estavam já na minha wishlist. Os primeiros que eu vou mostrar pra vocês ainda estão no plástico, eu vou tirar, mas é esse kit aqui da Karen Slaughter, que a gente tem os livros Esposa Perfeita e Flores Partidas. Esse é um kit que eu já venho namorando há pelo menos 2 anos, então faz muito tempo já que eu tava de olho nele. Antigamente ele era barato, mas aí de uns tempos pra cá andou aumentando muito o valor. E agora na Book Friday ele abaixou pro valor que ele era antes, lá no começo. Então esses aqui são os livros, gente. O Esposa Perfeita. E eu tô achando que isso aqui é uma jacket. Sim, é uma jacket. Essa é a capa. Essa é a jacket. E essa é a capa. Eu nunca li nada da Karen Slaughter. Eu tenho muita vontade de conhecer o trabalho dessa autora. Eu acho que ela tem uma pegada meio Gillian Flynn, pelo que eu ouço as pessoas falarem. Então, vai ser minha primeira experiência com ela, que eu provavelmente vou começar aqui por Flores Partidas, que eu acho que é um dos mais famosos dela. Dizem que é extremamente pesado e que é muito bom. Então, esse aqui também tem uma jacket. Essa aqui é a jacket. E a capa. Eu tenho outro livro da Karen Slaughter que eu peguei no sebo um tempo atrás, e é aquele A Boa Filha, da edição da Tag, inclusive. E eu tô em dúvida se eu começo por Flores Partidas ou por A Boa Filha. Agora vamos para o próximo. Esse aqui também tá no plástico ainda, é O Pacto de Três Graces. Meu Deus, eu tô tão feliz de finalmente ter esse livro na minha mão. Gente, vocês não estão entendendo como eu queria esse livro. Era o meu livro mais desejado do momento. Estou muito empolgada. Desde que ele lançou, ele tava com um preço, praticamente o mesmo preço do lançamento, então eu tive que aproveitar agora que ele deu uma queda aí no preço. E agora o último livro. O livro é Sombras Vivas, da Cornelia Funk. Se você assistiu o último vlog, você lembra que eu mostrei o primeiro livro dessa trilogia, que eu peguei lá no sebo. E assim, vocês não acreditam quanto ele tava custando. Tava custando só R$ 9,90. Não tinha como eu deixar de comprar isso aqui, tava muito barato. Essa aqui é a segunda trilogia que eu compro esse ano, que eu compro os 2 primeiros livros, sem ter lido nem o primeiro. Então, olha, que Deus me ajude, tomara que eu ame de paixão essa trilogia, porque já tem os 2 primeiros livros, assim como a trilogia Mar de Tinta e Ouro. Então essas aqui foram as minhas compras da Amazon. Eu ainda tô de olho na minha wishlist, tô vendo se os preços abaixam, né, se muda muita coisa ou não. Eu, no fundo, não quero que os preços abaixem pra que eu não compre mais nada, não gaste mais dinheiro. Eu tô fazendo de tudo pra não comprar por impulso, ainda que a compra do livro da Cornelia seja um pouquinho por impulso, eu realmente não podia deixar passar, porque se eu gostar muito do primeiro livro, eu vou querer ter o segundo. Eu não sei se ainda hoje eu volto pra fazer update de leitura, mas agora eu realmente só quis parar aqui pra fazer esse unboxing rapidinho com vocês, e é isso. Então a gente se vê em breve. Olha quem tá vindo aqui com a maior cara de pau do mundo, como se não fosse quinta-feira. Eu nem me lembro a última vez que eu vim aqui fazer um update. Eu acho que foi domingo. Gente, sério, esqueci completamente a última vez que eu vim conversar aqui. E eu mostrei umas coisas aleatórias. Eu sei que eu fiz uns clipes aleatórios aí de coisas e leituras, enfim. Mas, gente, sério, que fiasco. Em relação às leituras, tá tudo bem, por incrível que pareça. Vou mostrar aqui algumas coisas. Eu acho até que eu nem falei da última leitura que eu concluí. Enfim, tem muita coisa pra falar. Acho que assim tá melhor. Então eu preciso falar muitas coisas. Esse update provavelmente vai ficar enorme. Eu lembro que eu tinha mostrado pra vocês uns livros que chegaram da Book Friday. E eu achei que eu só tivesse comprado aqueles livros, né? Achei que eu fosse parar por ali. Mas aí no último momento eu resolvi aproveitar a promoção de Leve 3, Pague 2 dos livros importados. Então eu comprei 3 livros, mas eles ainda não chegaram, tá? Só chegou um, e é esse livro que eu vou mostrar aqui. Não tem unboxing, já joguei as caixas tudo fora, tá só o livro aqui mesmo, entendeu? Provavelmente em futuros vlogs eu mostre, né, os outros livros que chegaram, porque eu acho que eles não vão chegar essa semana. Provavelmente vai demorar um pouquinho mais. Eu comprei Game, esse livro do Barry Lyga, que ele é o segundo livro de uma trilogia chamada I Hunt Killers. Eu li o primeiro ano passado, e eu gostei bastante, resolvi continuar lendo essa trilogia. Esse livro aqui é bastante grossinho. O primeiro era bem mais fino que esse. Esse livro aqui, olha, se vocês, não sei se vocês conseguem ver aí, mas ele veio levemente danificado, né? Veio com essas manchinhas aqui em cima. Mas esse tipo de coisa é o tipo de coisa que não me incomoda a ponto de eu querer devolver o livro. Então eu simplesmente falei, quer saber, vai ficar assim mesmo. Se tivesse rasgado ou molhado, já recebi livros molhados e não foi da Amazon, mas aí eu tenho que devolver, porque não tem como a gente ficar com um livro desse, né? Porque não dá nem pra ler um livro que tá tão danificado assim. Mas nesse caso aqui é só uma manchinha, acho que essas manchas são justamente porque o livro tava encostado lá no estoque, mas tá tudo bem, gente, tá tudo ótimo, por dentro ele tá maravilhoso e é isso. Esse aqui é o primeiro livro dessa compra aí de Leve 3 Pague 2, tem mais 2 pra chegar.
E vamos ver, talvez eu mostre em vlogs futuros quando esses livros chegarem. Aí chegou um livro de troca do Scooby, né? Porque além de eu mandar livros, eu também gosto de receber livros, né? Logicamente, eu sempre fico de olho lá. E um dos meus desejados estava lá disponível na troca e eu corri pra pegar, porque é um livro novinho, se eu não me engano a pessoa nem chegou a ler esse livro ainda, já colocou pra troca, que é Everless. Já fazia bastante tempo que eu tava de olho nesse livro, é um livro da Morro Branco, é o primeiro livro de uma trilogia, se eu não me engano, né, de fantasia, e pelo que eu sei é um livro que é como se fosse aquele filme O Preço do Amanhã, que as pessoas pagam as coisas com o tempo, é uma coisa assim. Ele é bem mais fino até do que eu imaginava, tem uma diagramação muito boa, com umas bordas boas, sabe? Então eu acho que vai ser bem tranquilo de ler. Não tenho ideia de quando eu vou pegar esse livro pra ler, mas tô muito feliz que consegui ele na troca. Então, de atualização de book hauls aí é isso. E agora vamos falar de leituras. Se eu não me engano, eu não cheguei a comentar sobre Girl of Nightmares, né? Que foi o livro que eu terminei. Eu acho que foi na segunda-feira que eu finalizei essa leitura. E eu não cheguei a comentar aqui. Eu acho que eu só mostrei que eu tinha finalizado, mas eu não fiz nenhum comentário sobre a leitura. No fim das contas, eu dei 2 estrelas pra esse livro. Realmente não é uma nota muito boa. Mas pra um livro que eu tava quase abandonando, até que tá bom, né? Eu quase cheguei a abandonar esse livro. Eu só não abandonei porque é um livro que faz parte, né, dos meus 20 livros pra ler ainda em 2020. Então eu falei, não, vou chegar até o final. Eu tava ouvindo o audiobook junto, então tinha vezes assim que eu acelerava o máximo possível o audiobook, de maneira que eu ainda conseguisse entender o que tava sendo falado, mas assim, deixei realmente bem acelerado, porque, sério, sabe aquele livro assim, monótono, que quase nada acontece? Ele só começou a acontecer algumas coisas bem no finalzinho, assim, e eu já não tava mais tão interessada no que tava acontecendo. E o que eu senti é que esse livro, ele foi um círculo, assim, porque do jeito que ele começou, basicamente foi o mesmo jeito que ele terminou. A autora não desenvolveu muito a história, ela tipo rodou pra voltar no mesmo ponto que tava lá no começo. Então assim, qual foi a necessidade? Nenhuma. Eu já tinha achado que era desnecessário fazer uma continuação, e do jeito que ela desenvolveu a história realmente só me provou que foi muito desnecessário. Eu ouvi falar em algum lugar, acho que foi no Goodreads que eu li, que pode ser que a autora escreva outros livros nesse mesmo universo. Eu acho que até funciona, porque o personagem do Cass, né, que é o protagonista, ele é interessante, e essa coisa de caçar fantasmas e coisas sobrenaturais é legal de explorar, mas a história da Ana mesmo, ela não precisava ter uma continuação. E outra coisa, esse livro ele termina do mesmo jeito que o primeiro termina. É um final que é fechado, mas que ao mesmo tempo dá aquela sensação de que algo pode vir, né? Então acho que é por isso que algumas pessoas comentam que pode ser que ela escreva outras histórias no mesmo universo, porque realmente nesse final você pode ficar com essa impressão de que há ainda mais coisas pra explorar. Agora sobre a leitura que vocês já me ouviram bastante falar aqui, vou falar mais um pouquinho, que é Sol da Meia-Noite. Eu estou bastante adiantada, tô na página 602, capítulo 24. A minha intenção é terminar esse livro no dia 31, né, como eu já cheguei a comentar aqui. A discussão que eu vou fazer com as minhas amigas vai ser, assim, realmente enorme, porque eu acho que vou ter muita coisa pra falar, porque eu tô fazendo as minhas anotações, né, tô marcando as coisas e anotando, né, os meus pensamentos em relação a cada coisa que eu marco, então assim, vou ter muita coisa pra falar. Eu cheguei aqui numa parte que é uma parte que particularmente eu não gosto muito. Eu acho que é uma parte até que muita gente gosta, mas eu não sou muito fã, que é a parte ali daquela fuga, daquela caçada que existe ali da Bella. Eles estão ali correndo, tal, do James, e eu fico assim, ai, eu acho meio chata essa parte, sabe? Porque eu vejo, assim, 1 milhão de maneiras de resolver a situação. Eles resolvem de um jeito que não me agrada, sabe? Algumas decisões que eles tomam. Assim, o Edward até tenta explicar algumas dessas decisões, por que eles tomaram certas decisões, mas ainda assim eu continuo achando meio, tipo, ai, dava pra ter resolvido de um outro jeito, muito mais rápido, muito mais prático, e não aquela enrolação toda que é até aquele final lá, que quem já leu sabe como é que é. Tô querendo passar logo essa parte, porque é uma parte que eu não gosto muito, mas já tô praticamente no final e o livro segue sendo muito bom. Eu acredito que eu vá, assim, dar uma nota bem alta pra ele, né? Tô bem confiante aí de que, no fim das contas, eu devo desconsiderar uma coisinha ou outra e realmente dar uma nota altíssima, porque ele merece. Mas eu vou fazer os comentários mais concretos sobre ele quando eu finalizar de fato. Aí agora eu vou falar sobre as 2 leituras que eu comecei, né, depois que eu terminei Girl of Nightmares. Uma delas eu já tinha comentado que eu ia realmente começar, e a outra eu comecei a ficar assim, nossa gente, e se eu começasse essa leitura, né? E se? E aí eu fui lá e comecei. Eu primeiro vou falar sobre a leitura que eu já tinha comentado aqui, que é Crooked Kingdom. Eu já tinha comentado que eu ia começar essa leitura por causa da leitura coletiva que a Tamires e a Maíra estão organizando. Elas ainda vão fazer a discussão do Six of Crows, mas eu vou participar da discussão. Eu acho que a discussão é dia 30, se eu não me engano. Bom, até o momento, gente, eu tô na página
65, capítulo 5. É muito cedo, né, pra falar alguma coisa, mas eu confesso, assim, não faz tanto tempo que eu li o primeiro livro, mas eu já esqueci algumas coisas, então eu confesso que eu vou ter que dar uma olhada em resumos na internet pra eu lembrar um pouco da história, e também vai ser bom assistir a live das meninas, né. Eu tô um pouquinho perdida em relação aos nomes que eles estão citando aqui, e por isso eu vou precisar dar uma lida em resumo também, vou participar da live, prestar bastante atenção pra que eu consiga lembrar das coisas e não fique tão perdida. O começo da história aqui, ele tem muito a ver com o final do primeiro livro, que eles estão tentando resolver o problemão do final do primeiro livro. Mas como eu falei, ainda tô muito no começo, então não tem como dar muitas opiniões. Mas a escrita aqui da autora nessa duologia é realmente muito superior à trilogia Grisha, viu, gente? Vou te falar, eu adoro a escrita dela aqui. É um pouco mais descritiva, mas também é muito mais robusta, não é tão boba, eu diria, quanto na trilogia Grisha. Eu gosto muito mais dela aqui. E é isso, vou seguir lendo aí e trago mais comentários em futuros updates pra vocês. E o outro livro que eu comecei, só que foi aqui no Kindle, foi Vengeful, ou Vingança, né, como ele foi traduzido aqui no Brasil, que é da Schwab. Pra vocês terem noção, eu comecei o livro, eu li 6% e eu já tava assim, meu Deus, por que demorei tanto para pegar essa sequência? Eu não sei que receio, que medo é esse que eu tava, porque eu li Vicious e eu favoritei e eu amei muito. E eu tava com receio de ler esse segundo livro e assim, não sei por quê, porque o livro é maravilhoso. Eu estou em mais ou menos 20% do livro e eu estou assim, ó, batendo palmas para a dona V. Schwab, porque, meu Deus, que mulher perfeita! A escrita dela é tudo. Esse universo de Vicious é simplesmente maravilhoso. Victor Vale. O que é esse homem? O que é Victor Vale? Meu Deus, esse personagem é simplesmente um dos mais incríveis, um dos que eu mais amo com todo o meu coração, apesar dele ser uma pessoa horrível, ainda assim, ele é absolutamente tudo pra mim. E nesse segundo livro, teve uma confirmação em relação à sexualidade do Victor, que era algo que as pessoas tinham algumas suposições, e ela confirmou, então agora é uma coisa oficial, e eu fiquei muito feliz. E talvez parte do meu receio de começar esse livro é porque eu vi alguns comentários de pessoas que não gostam tanto desse livro, né, que dizem que ela não precisava ter desenvolvido essa história, que poderia ter ficado em Vicious mesmo. Mas agora que eu tô lendo, assim, eu tô vendo que mesmo que ela faça algo que eu não esperava, ainda assim eu vou gostar, porque eu acho que a Victoria sabe muito o que ela tá fazendo nesse universo que ela criou. Então ela tem muito controle, ela tem muita noção do que ela tá fazendo, e é por isso que eu confio, assim, cegamente nela. Eu não tenho nada de negativo pra falar. Até o momento ela já inseriu alguns personagens novos, e já tá rolando algumas interações entre esses personagens novos e alguns personagens que a gente já conhece. Tem alguns personagens que ainda não apareceram e eu estou esperando ansiosamente. Então, assim, eu realmente não sei o que ela vai fazer com essa história, eu não sei pra que lado que vai, mas eu estou pronta. O que Victoria fizer, eu vou aceitar e acredito que vou gostar muito. Basicamente é isso, eu tô muito feliz que, gente, eu tô lendo 3 livros e eu estou gostando de todos. Isso é muito difícil de acontecer e é muito bom quando acontece, porque eu falo, gente, por mim, eu daria 4, 5 estrelas pra todo livro que eu leio, mas infelizmente as coisas não são assim, eu sou meio chata mesmo pra dar nota. Quando coincide de eu ler vários livros ao mesmo tempo e todos estarem, assim, sendo boas experiências, eu fico tão feliz, eu fico tão grata que eu falo, meu Deus, nem tudo está perdido. Bom, acho que eu já falei demais. Eu tô aqui maquiada, arrumada, porque eu gravei 2 vídeos hoje e eu estou pensando em gravar mais um. Eu ainda tenho alguns dias, né, pela frente, até dia 31, pra conversar um pouquinho mais aqui. E eu espero que essas leituras continuem sendo incríveis do jeito que elas estão sendo, maravilhosas, porque, sério, é bom demais, gente. Amar ler é bom demais. Sextou, gente. Estou aqui, ó, com o meu milkshake, porque sou dessas. E muito feliz nessa sexta-feira, porque o álbum da Katy Perry foi lançado hoje. E eu, como boa Kate Kat, né, estou muito feliz e panfletando horrores, dando stream horrores nesse álbum, porque ele é simplesmente tudo. Eu gostei tanto desse álbum que fiquei até inspirada e já fiz uma book tag baseada nesse álbum. Eu sei que devem ter outras pessoas que já fizeram, mas eu vou fazer um vídeo com a minha book tag, então em breve vem aí. Mas eu queria conversar um outro negócio com vocês aqui muito brevemente, uma coisa que aconteceu hoje e me deixou assim refletindo, porque eu precisei hoje mais cedo ir ao shopping. Já fazia 5 meses que eu não pisava num shopping e eu precisei ir hoje pra resolver coisas específicas, né, que só tinham lá no shopping. Eu fui morrendo de medo. Eu entrei lá morrendo de medo, eu saí de lá morrendo de medo. E eu fiquei reparando, assim, como as pessoas estão tranquilas, sabe? Assim, andando no shopping, fazendo as coisas. Eu vi gente até procurando o provador. Os provadores não estão funcionando. Então, parece que eu tô, assim, vivendo uma outra realidade, porque eu tava morrendo de medo e as pessoas na maior tranquilidade lá, vivendo a vida, levando crianças pro shopping e tudo bem.
E assim, eu já passei da fase de ser fiscal de quarentena dos outros. Eu acho que cada um sabe de si. Não tem que ter o bom senso pra saber o que deve ou não fazer, o que pode ou não fazer. Mas é estranho, sabe, quando eu me encontro numa situação dessa. Mas era basicamente isso mesmo que eu queria aqui comentar com vocês, porque é uma coisa que eu fiquei pensando. Fora isso, o que eu queria comentar com vocês é que eu estou achando que vou terminar Sol da Meia-Noite. Se eu não terminar hoje, eu termino amanhã. Hoje é sexta-feira, né? Pode ser que eu termine ou hoje ou amanhã de manhã. Porque faltam pouquíssimas páginas, faltam acho que umas 70 páginas só pra terminar. E aí eu vou poder comentar, né, sobre o livro como um todo assim que eu finalizar. E inclusive não peguei os outros 2 livros nem ontem nem hoje, então eu provavelmente só vou voltar a ler esses livros quando eu finalizar Sol da Meia-Noite. Então amanhã eu devo voltar novamente pra conversar com vocês mais um pouco. Só pra provar que eu não vivo só de porcaria, tá, gente? A pessoa que também come comida de verdade, tá? E suquinho e tudo mais. E na janta tem o quê? Sushi. E gyoza. Gente, meus vizinhos são escandalosos, eles não sabem conversar com pessoas normais. Então, se vocês estiverem ouvindo pessoas gritando, são essas pragas que moram aqui do meu lado, tá? Mas então, hoje é domingo e eu tava pensando em finalizar o vlog hoje. Só que aí eu lembrei que eu ainda não conversei com vocês sobre Sol da Meia-Noite. Então, eu vou fazer esse update exclusivamente pra falar sobre Sol da Meia-Noite. E depois, né, no caso amanhã, que é dia 31, que é quando eu planejei mesmo finalizar o vlog, eu vou falar, né, no geral de todas as minhas leituras. Então, gente, Sol da Meia-Noite eu finalizei na madrugada, né, de sexta pra sábado. Finalizei, ele era mais ou menos umas 2 horas da manhã. E assim, na sexta-feira eu fiz aquele update, né, falando que eu tava super feliz, né, super empolgada. O álbum da Katy Perry, né, e tudo mais. E aí eu sentei pra ler Crepúsculo. Tava bem em dúvida se eu ia conseguir terminar ou não. E aí, enquanto eu estava lendo, eu recebi a notícia da morte do Chadwick Boseman. E, assim, foi extremamente impactante pra mim. Foi uma coisa assim, que me pegou completamente de surpresa. Acho que não só a minha, mas todo mundo. Eu fiquei extremamente emocionada e muito mal mesmo. Porque, assim, eu sei que, pra mim, Pantera Negra foi um filme de herói e eu gostei muito, é o meu filme favorito dos filmes da Marvel. O Pantera é um dos meus heróis favoritos, se não o favorito, fica entre ele e o Doutor Estranho, porque eu não gosto dos Vingadores padrão, assim, eu não vejo muita graça em nenhum deles. E eu gosto de heróis que tem alguma coisa diferente. E foi um filme, assim, que eu amei, sabe? Foi, assim, o primeiro filme da Marvel que eu assisti, eu realmente saí vibrando do cinema e querendo falar pra todo mundo assistir. Eu não sei explicar pra vocês por que eu fiquei tão emocionada, por que eu fiquei tão triste. Eu acho que a explicação seria porque, assim, eu fiquei pensando nas milhares de pessoas que foram tocadas por esse filme, né? Jovens, crianças que se viram representadas pela primeira vez no filme de herói. E eu acho que isso foi o que me deixou mais, assim, abalada, sabe? Mais em choque. Pensar que eles perderam, né, de certa forma, um símbolo. E por mais que eu saiba que o legado dele vai continuar, né, por muitos e muitos anos, mas ele não vai estar mais aqui, né, em corpo presente. Então, eu acho que foi isso que me deixou tão abalada, sabe? Pensar que esse símbolo para as pessoas negras, infelizmente, nos deixou. Fiquei por horas ali, sabe, vendo as homenagens e chorando e tudo mais. E aí eu tinha interrompido a leitura e falei assim, bom, eu acho que eu não vou conseguir dormir mesmo, então vou continuar lendo, né? Então eu acabei, né, dando continuidade à leitura, cheguei até o final, concluí, né, de madrugada. Aí no sábado eu processei um pouco, né, essa leitura, fiquei pensando um pouco sobre esse livro. Eu ainda não cheguei a terminar de fazer as minhas anotações, né, que eu tava fazendo. Eu preciso sentar e fazer porque a gente vai fazer a discussão na semana que vem. Mas já deu pra processar, assim, um pouco dos meus sentimentos, né, das minhas opiniões. Então, o que eu posso dizer, gente, é que eu amei essa leitura. Foi realmente uma experiência extremamente nostálgica. Consegui, em muitas passagens, me sentir novamente em Forks como se fosse a primeira vez. Eu vivenciei novamente várias sensações, vários sentimentos, né, que me pegaram na primeira vez que eu li. Tudo isso foi muito gostoso, foi, assim, uma sensação de voltar pra casa mesmo, sabe? E, assim, eu amei a narrativa do Edward. Eu vou continuar batendo na tecla de eu não conseguir entender pessoas reclamando da narrativa do Edward, sendo que essas pessoas leram Crepúsculo, né? Então, assim, você lê o Crepúsculo, tava muito claro ali qual era a personalidade do Edward, como ele se comportava, como ele via as coisas, como ele se via, como ele se enxergava, como ele enxergava toda a situação dos vampiros e tudo mais. E aí eu vi gente reclamando que ele sofre muito e que ele é muito dramático, mas pra mim, assim, isso já tava muito claro. Parece que essas pessoas não leram Crepúsculo, então eu acho muito esquisito quando eu vejo alguém reclamar. Eu acho que você pode não gostar, você tem todo o direito, mas assim, não se faz de sons, entendeu? Porque eu cheguei a ver gente, assim, dando uma de um sem braço, como se, nossa,
nossa, eu não esperava que fosse assim. Pelo amor de Deus, como assim não esperava? Vocês não leram os 4 livros da série? Mas enfim, opinião, né? Cada um tem a sua. E eu também cheguei a ver uma pessoa que falou assim que achou o Edward mais chato que a Bella, e pra mim isso é inconcebível. Pra mim, ela é uma das protagonistas mais chatas de acompanhar. Eu realmente fico impressionada como que, quando eu era mais nova, eu me identificava tanto com ela, mas enfim. Eu fiz diversas marcações nessa leitura, ó, só pra vocês terem uma noção aqui. Vários momentos, assim, foram impactantes pra mim, assim, da visão do Edward. Em vários momentos eu me identifiquei com ele, porque por ele ser uma pessoa que pensa muito, é muito, assim, ele processa muito as coisas, as decisões que ele toma, ele fica pensando nas consequências daquilo que ele vai fazer ou que ele não vai fazer. E também tem a Alice pra piorar a situação, né? Porque ela fica mostrando realmente quais serão as consequências de certas atitudes. Eu me identifiquei muito com isso, então vários momentos que ele fazia esse tipo de reflexão eu marquei aqui. Algumas cenas que eu achei muito melhores do ponto de vista dele, como a cena da Campina, que, meu Deus do céu, eu chorei na cena da Campina, gente. Eu não tô acreditando nisso. Uma cena brega daquela, eu estava lá chorando. Falei, Stephenie Meyer, como que você faz um negócio desse comigo, menina? Como eu já tinha comentado aqui, eu não sei se foi nesse vlog ou no anterior, mas eu já tinha comentado que, assim, toda aquela questão da paixão, né, deles, principalmente por estar vendo do ponto de vista dele, né, o jeito que ele enxerga a Bella e as coisas que ele diz sobre ela, eu achei muito bonito e eu, assim, senti aquela coisa de primeiro amor mesmo, aquela coisa de estar se apaixonando junto com ele, foi muito legal isso. Mas é claro que assim, né, gente, esse é um relacionamento que não é nada saudável, isso, eu nunca vou dizer isso, eu nunca vou defender esse relacionamento dizendo que ele é um exemplo, porque não é. Existe ali uma dependência muito forte da parte, principalmente da parte da Bella. O Edward também é dependente, mas a Bella é muito mais. Ela realmente esquece a vida dela, ela deixa absolutamente tudo que existe na vida dela de lado pra ficar com o cara. Então isso não é um exemplo bom, né, pra ser passado aí, é uma coisa bastante problemática e eu reconheço super isso, mas eu sempre vou continuar defendendo com unhas e dentes que esse relacionamento não é abusivo, ele é tóxico, ele não é um relacionamento saudável, mas abusivo eu não consigo aceitar as pessoas usando esse termo pra descrever esse relacionamento, porque eu já li bastante livros sobre relacionamento abusivo, eu já vi muitos relacionamentos abusivos sendo romantizados em vários filmes e vários livros por aí, e quando eu comparo com o Crepúsculo, eu falo, gente, aqui existe apenas uma devoção e uma certa obsessão das duas partes muito intensa. E isso não é abusivo, entendeu? Ninguém tá ali sendo abusivo com ninguém, não existe essa relação de poder entre eles. Existe o fato do Edward ser muito mais poderoso no ponto de vista literal mesmo, mas eu não vejo essa coisa da imposição dele, entendeu? Ele tem algumas atitudes que, né, são explicadas, são atitudes erradas, é lógico, e elas são explicadas e eu sei que é, sim, uma passada de pano ali que a Stephenie Meyer faz, né, pra que a gente veja que, não é tão ruim assim. E a gente pode falar assim, vocês estão passando pano pra um cara que tá fazendo coisas erradas. Mas, ainda assim, eu ainda não enxergo com bons olhos algumas das coisas que ele faz, algumas das coisas que ele fez, ainda que tenha explicação. Mas, falando do relacionamento como um todo, eu realmente não enxergo esse relacionamento como abusivo. Ele é problemático, com certeza, mas eu não vejo como abusivo. Então, no fim das contas, eu acabei dando 4,5 estrelas, porque eu não consigo ignorar as partes bregas e as partes que eu, tipo, revirei os olhos, tipo a cena do desmaio da Bella e coisas do tipo, assim, tem umas cenas muito absurdas e falas muito absurdas que eram legais lá em 2008, entendeu? Mas hoje em dia não são mais. Mas se fosse só pela nostalgia, eu com certeza daria nota máxima e favoritaria e tudo mais. Tô muito satisfeita com a leitura, não me arrependo, assim, nem um pouco de ter comprado na pré-venda. Se for pra eu apontar aqui alguma coisa, assim, que pra mim deixou a desejar, seria mais em relação à mitologia da própria Stephenie Meyer. Eu acho que ela perde a oportunidade, né? Várias vezes ela já perdeu essa oportunidade de explorar mais o passado desses personagens. Deu pra ver aqui alguns outros pontos de vista, porque como o Edward Lementes, a gente consegue saber o que os outros personagens estão pensando. E aí a gente tem um pouquinho, né, uns insights ali sobre eles também. Mas o pouco que ela nos ofereceu nesse livro, assim, foi satisfatório, mas eu queria ter visto um pouco mais dos meus personagens queridos, né? A Alice, o Jasper, eu queria muito ter visto mais deles. Mas foi legal, o que a gente teve ali, né, algumas migalhas que ela nos deu ali, foram interessantes. E acho que, assim, você só deve ler se realmente é algo que você acha que vai fazer diferença pra você, saber o ponto de vista dele, se é um personagem que te intriga, que te interessa. Eu acho que você tem que ir de cabeça aberta, de coração aberto pra essa leitura e abraçar aí a nostalgia de voltar pra esse mundo, entendeu? Se você vai com a cabeça querendo problematizar tudo, ou se você vai com essa cabeça de não gosto dele, ele é muito chato, blá blá blá, você vai detestar, gente, são 700 páginas, entendeu? Não é pouca coisa. Teve alguns momentos que eu fiquei um pouquinho entediada, porque, né, mas é mais em
em relação à própria história de Crepúsculo. Então é uma coisa que tem a ver com o enredo e não com o Edward, não com esse livro específico. Os problemas que eu tive é porque eu não gosto de algumas cenas, eu não gosto de algumas resoluções que a autora faz, e isso é desde Crepúsculo, então não é aqui, não é uma coisa daqui. Mas fora isso, eu amei, gente. É isso que eu posso dizer pra vocês, eu amei. Amanhã eu volto pra falar sobre as minhas outras leituras e outras coisas que eu vou começar, né, durante essa semana. Já quero deixar aqui avisado que eu vou começar um outro vlog no fim de semana que vem, que é o fim de semana do meu aniversário. Então vai rolar, né, tem bastante coisa acontecendo no próximo fim de semana, então acho que vai ser bem legal esse vlog. Então amanhã eu volto pra gente conversar mais um pouquinho e eu encerrar esse vlog. Como eu sempre acabo esquecendo de falar alguma coisa, eu esqueci de falar que rolou a live hoje lá de Six of Crows, mas eu não pude assistir porque estava fazendo faxina. Segunda-feira, o que significa que é dia de encerramento de vlog. Finalmente este vlog acabou. Eu já estou prevendo que ele vai ficar enorme, porque eu já comecei a editar e assim, já deu pra ver que tem muita coisa. Eu só vou falar aqui brevemente sobre tudo que eu li durante esses dias todos aqui que ficamos juntos, né, durante este vlog. Então, durante esse período todo, né, agora a gente tá encerrando agosto, no total eu consegui concluir 5 leituras e uma delas foi Sol da Meia-Noite, então eu tô muito orgulhosa por ter finalizado um livro tão grande, né, em meio a tantas outras leituras e outras coisas acontecendo. Eu não vejo a hora de fazer a discussão com as meninas pra poder colocar todos os meus sentimentos pra fora sobre essa leitura. Ai, gente, vocês não ligam não, mas eu acabei de sair do banho, meu cabelo tá molhado ainda, então tá meio difícil deixar ele de um jeito agradável. Minha outra leitura concluída durante o vlog foi aqui no Kindle, né, que foi Garota dos Pesadelos, ou Girl of Nightmares, que eu li em inglês, e não foi uma experiência muito boa, né, foi um livro que eu não gostei muito, dei 2 estrelas pra ele, e achei bem desnecessária a continuação. Agora sobre leituras atuais, no Kindle também eu comecei a ler Vengeful, da Vi Schwab, que é a sequência de Vilão. Esse livro foi lançado aqui no Brasil como Vingança, foi lançado recentemente, inclusive, e, nossa, eu tô amando muito essa leitura. Atualmente, agora na finalização desse vlog, eu estou em 35%. E se eu não tivesse outras leituras, assim, que eu preciso fazer, eu com certeza iria focar 100% nesse livro, porque tá sendo maravilhosa a experiência. Outra leitura atual é Crooked Kingdom, da Leigh Bardugo. Mais uma sequência e mais um livro que eu estou gostando muito. Ainda estou um pouquinho confusa com algumas coisas, mas eu ainda preciso assistir a live da Maíra e da Tamires pra poder me lembrar das coisas de Six of Crows, pra não ficar tão perdida quanto eu ainda estou um pouco aqui nesse livro. E eu queria falar brevemente aqui com vocês sobre as próximas leituras que vão me acompanhar nesses dias. Eu acho que eu já cheguei a comentar aqui que eu vou fazer um outro vlog, só que agora vai ser no fim de semana, né, no fim de semana do meu aniversário. Além desses 2 livros, eu vou estar lendo mais 2 livros, porque eu não tenho nenhum controle, gente. Eu gosto de sair, assim, se eu tô amando ler, vai colocando mais livro aí que eu vou ler, entendeu? O que eu pretendo começar amanhã é o Pacto de Três Graces, que é um livro que eu já mostrei aqui, né, no Book Haul. E no Kindle, que eu já mostrei 50 vezes esse Kindle aqui, mas no Kindle eu vou ler Garoto Devora o Universo, que é o livro do Piquenique Literário de setembro. Também é um livro que eu devo começar amanhã, porque eu preciso correr com a leitura, já que dia 13 tem a discussão, então fortes emoções aí nos próximos dias. Eu estou, assim, bastante confiante de que setembro vai ser um mês muito bom de leitura. Eu tô acreditando que eu vou ler bastante coisa, tô muito empolgada por ser o meu mês, meu aniversário. Então eu vou encerrando esse vlog por aqui, porque eu já estou agoniada aqui com o meu cabelo e também eu tô com calor e eu não vejo a hora de acabar logo isso aqui. Eu vejo vocês no próximo vlog. Muito obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo sendo um blá 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 eterno esse vlog. E eu vejo vocês no próximo vídeo ou no próximo vlog. Tchau, tchau!